Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Quem está a fim de estudar direitos humanos numa sexta-feira que está antecedendo a primavera? Alguém topa estudar direitos humanos em plena sexta-feira? Eu quero ver quem vai topar esse desafio. Caso ninguém tope, tá eu aqui, apaixonada para trabalhar com vocês um tema em que eu tenho preferência em ministrar. Eu já ministrei diversas matérias, constitucional, direito penal, também já lecionei direito penal, direito administrativo, já trabalhei com filosofia, mas os direitos humanos têm tudo a ver comigo. Eu amo a disciplina Direitos Humanos, eu amo o direito para o ser humano e a nossa intenção é democratizar o ensino dessa matéria que é tão restrita a grandes universidades. Durante muito tempo ela ficou presa nas universidades, nas graduações. E agora, de 5 anos para cá, ela foi incluída como tema do nosso edital. Imagina como é que eu fiquei feliz. Eu fiquei muito feliz porque sempre foi a minha matéria preferida, desde quando eu cursei a faculdade de Direito. Na sala tinham 70 alunos e ninguém entendia como eu gostava da disciplina. Então, por isso que eu tento ministrar de uma forma que o aluno entenda sem precisar levar em consideração um ensino médio de qualidade. Então a gente pauta por informações que lhe foram negadas ou informações que vocês não tiveram acesso no tempo comum, que é o ensino médio e o ensino fundamental. E aqui a gente traz essas informações justamente para que você possa concluir o estudo de forma eficiente. Então, é claro que nós vamos utilizar muita coisa da professora de geografia, da professora de história, que não foi dada tanta importância e que agora vai ser fundamental na sua preparação. Então, a aula de hoje é continuidade à nossa DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração é uma declaração que veio internacionalmente se preocupar com dignidade humana, já que nós fomos assolados por 2 grandes guerras estas que trouxe um desamparo e uma perspectiva negativa de futuro, levando ao homem a necessidade de se fortalecer em outro ponto que não seja o Estado. Porque um Estado forte, um Estado absolutista, não foi suficiente para livrar o ser humano de 2 grandes guerras sangrentas. Então discutiu-se o porquê, o erro da comunidade internacional em ter sofrido essas 2 grandes guerras. E preocupou-se então de ter outro fundamento. Então o mundo teve como fundamento a dignidade da pessoa humana. Todas as leis escritas daquele momento em diante tinham como fundamento o ser humano, rompendo de vez com o Estado absolutista, que é aquele Estado forte, onde o Estado deveria ter tudo por ele e para ele. Todos os recursos deveriam ser inseridos na completa aparato logístico, financeiro e político do Estado. Então nós vemos uma declaração universal preocupada com o ser humano para levá-lo ao centro da sua dignidade. Então, em seus 30 artigos, nós percebemos toda a preocupação do cenário internacional com a dignidade humana. Então, a ONU, criada em 1945, reunida em 1948, proclamou, através da sua Assembleia Constituinte, a Carta das Nações Unidas,
Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma carta proposta e publicada pela Assembleia Legislativa da ONU, e essa Assembleia foi no intuito de trazer inspiração de justiça social e dignidade humana. Esse é o centro, esse seria o objetivo central da DUDH, tá bom? Então nós vamos continuar os incisos, nós pontuamos os 7 primeiros incisos na primeira aula e hoje nós daremos continuidade, sem pressa, haja vista os outros diplomas internacionais estarem totalmente baseados nessa DUDH. Então não há por que trabalharmos esse tema sem termos essa amplitude de passo a passo para que nós tenhamos uma condição pedagógica de seguirmos em frente com todo o conhecimento necessário, tá bom? Então é uma sextou aqui com direitos humanos, certo? Online eu tenho Nazaré, Joninha, Franklin, sejam bem-vindos, estou muito feliz com a companhia de vocês, eu me sinto honrada em plena sexta-feira estar podendo compartilhar um pouco do que eu estudo para você realizar o seu sonho, tá bom? Então, continuando, vamos revisar a natureza jurídica da nossa DUDH. A prova, naturalmente, ela vai querer saber a natureza jurídica da DUDH. E você não pode esquecer que ela não passa de uma recomendação. Em se tratando de recomendação, ela não traz obrigação a assinar e nem a cumprir todos os seus 30 artigos em seus núcleos centrais. Então, as nações, os estados, eles optam por ratificar ou não essa lei internacional. Então, ela não é um tratado, ela não é uma convenção, ela não é e não tem força de lei. Ela é apenas uma recomendação que serviu de inspiração para o mundo em recomeço, um mundo destroçado em sua vida, em sua integridade física e moral, né? Haja vista muitas pessoas terem morrido naquela guerra, naquela Segunda Guerra, que de fato marcou o mundo de forma terrível. Então, essa DUDH trouxe importantes assuntos que deveriam ser inspiração para toda uma comunidade internacional. E assim o é. A cada nova nação que nasce, ela tem o mérito de construir sua própria Constituição. E é na DUDH que ela vai se inspirar. E todas as novas combinações, todas as novas cooperações internacionais, elas vêm permeando de uma metanoia. A maioria dos países que estão em avanço capitalista e que têm ambições de comércios livres internacionais, eles têm feito o caminho inverso. Apesar de fundamentalistas, apesar de países que de longe respeitam os direitos humanos, através de uma metanoia seria um caminho inverso, eles têm percorrido o caminho do Estado Democrático de Direito. Eles estão levando o ser humano ao centro dos seus direitos, eles estão tornando o Estado liberal para que esse ser humano usufrua dos seus direitos, e na prática eu teria justamente comércios internacionais surgindo para que o mundo consiga um desenvolvimento completo. Então, após a constituição dessa ONU, nós tivemos vários organismos internacionais continentais. Então, hoje, nós temos organismos americanos, nós temos organismos europeus, temos organismos asiáticos. Todos vieram e se inspiraram na nossa DUDH
de 1948 em seus 30 artigos. Como, por exemplo, nós temos o continente americano. Está no edital de vocês a nossa lei que trata do Pacto de São José da Costa Rica. Esse é um pacto americano, totalmente inspirado na DUDH, que trouxe realidades que trazem à tona a nossa região América. Então, a DUDH é um conjunto de normas internacionais que vinculam todo mundo e que traz um despertar dos continentes em se organizar e trazendo assim uma completa eficiência desses direitos de acordo com a sua própria condição social e cultural. Como, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, ele veio proibindo a pena de morte em todos os seus aspectos, repetindo a ideia da nossa DUDH em ter aversão a tratamentos desumanos e degradantes, tá bom? Então, nós vimos no artigo 1º a questão da liberdade entre homem e mulher e a ideia de igualdade. Então, quando eu falo em homem e mulher, eu estou dizendo que os mesmos são dotados de dignidade e direitos. E eles nascem livres e são iguais. Então, por mais que culturalmente nós temos a ideia de que em algumas localidades a mulher não tem essa supremacia, a DUDH ela veio trazendo de forma explícita essa igualdade entre homem e mulher. É claro que é uma igualdade no papel, porque não basta trazer escrito na norma se o meu país não se preocupar em concretizar isso através de normas fundamentais. Então, a DUDH coloca a igualdade entre homens e mulheres de forma explícita em seu 1º artigo, mas a nossa Constituição Federal, através de direitos fundamentais, traz importantes ferramentas que tragam principalmente a equidade. A professora... Obrigada, gente. Carinho por vocês, tá? Meu nome é professora Roberta Afonso, aquela que ama seus alunos. Todos os nossos professores são escolhidos em razão dessa paixão por nossos alunos. Muitas vezes, o currículo não é tão atrativo quanto outros que nós recebemos. Mas a razão principal de um professor ser professor do RA Concursos é gostar de aluno. E eu não gosto, eu sou apaixonada com os meus alunos. Tudo bem? Então, eles são iguais em direitos e obrigações. E o 1º artigo se preocupou em trazer o espírito da fraternidade. Obrigada, Nazaré, pelo carinho. Então, em seu artigo 1º, está claro o espírito de fraternidade. E muitas vezes o aluno se equivoca em estabelecer que esse artigo 1º seria, então, direitos de 3ª geração. Então, por mais que tenhamos por escrito o espírito da fraternidade em seu artigo 1º, nós não temos direitos de 3ª geração. Vimos também no artigo 2º a questão das liberdades em razão de qualquer circunstância que não envolva ser humano. Então, não importa a distinção. Sendo humano, essa pessoa será dotada de direitos segundo a nossa DUDH. Então, por mais que a sua prova diga que em razão de cultura, naquele lugar, nós não teremos a aplicação do artigo 2 da DUDH, essa afirmativa está incorreta. Porque justamente o fato de ser humano já me traz a titularidade dos direitos humanos. Tá bom? Então, vimos também o artigo 3º, que traz que todo homem tem direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal.
Vimos no artigo 4º a proibição da escravidão e a servidão, e no 5 a proibição a tratamento desumano e degradante. E nós colocamos também, pontuamos em seu caderno, né, no seu livro de anotações, nós pontuamos que de forma absoluta o inciso 3 e 4 da DUDH possui caráter absoluto. Então, toda a DUDH, em seus 30 artigos, os seus direitos são relativos, porque envolve diversos titulares. Em alguns momentos, nós precisamos abrir mão para que o outro usufrua esse núcleo de direitos. Então, estabeleceu-se a relatividade desses direitos. Só que a doutrina, ela é clara quando ela enfatiza que o inciso 3 e 4 são de importância e validade absoluta. Então, a servidão, a escravidão e o tratamento desumano, degradante e o castigo cruel, que é a tortura, elas não serão em nenhum modo permitidas e tolerados. Então, de modo definitivo, esses dois incisos possuem caráter absoluto. Tudo bem? Isso foi coisas que nós pontuamos na nossa última aula. Vimos também o princípio da igualdade, onde nós temos que, por mais que o seu país não seja assinante, signatário dessa DUDH, a simples condição de ser humano nos dará a titularidade desses direitos e nos levará para uma proteção internacional, trazendo como respaldo tribunais internacionais criados para efetivar direitos internacionais, ok? Então, esse princípio da igualdade, ele isenta a minha atual situação geopolítica de ter um país que não assinou o tratado e me dá a proteção de ser humano. Então, basta ser humano que eu terei condições de pleitear direitos internacionais coerentes com todos aqueles que já estão em lugares onde essa proteção é efetiva. Então, o direito de igualdade aqui e equipara a pessoa que mora em um lugar onde essa lei é uma lei nacional e onde o país não permite esses direitos, tá bom? Vimos também a importância dos tribunais internacionais e vimos também a importância dos tribunais nacionais. Então, no artigo 7º e 8º, eu terei a importância de um tribunal nacional competente, afastando a possibilidade de um tribunal de exceção. O que seria um tribunal de exceção? Seria justamente um tribunal criado para julgar aquele fato. E nós sabemos, pela boa técnica, que um tribunal competente e justo é aquele tribunal que foi criado para tratar daqueles assuntos e aqueles juízes são juízes de carreira. Então, os assuntos são sorteados dentro da corte e os juízes sorteados são imparciais, podendo julgar sem usar de suspeição. Então, você que tem a sua causa julgada por um juiz, ele precisa ser imparcial. E se você duvida da imparcialidade desse juiz, você tem direito de arguir essa imparcialidade, porque prejudica a sua convicção. Quando ele tem interesse no feito ou nas partes, eu não tenho aí um juiz independente e imparcial. Então, vimos também que será criado remédios para garantir e efetivar esses direitos. Então, os remédios serão feitos de um modo a efetivar esses direitos. Esses remédios, eles têm duas naturezas. Eles têm natureza preventiva e têm uma natureza repressiva.
assim como qualquer remédio. Naturalmente, as pessoas usam a vitamina C, né, como um suplemento para evitar doenças que justamente vêm da falta da vitamina C. Agora, nessa história da Covid, né, foi provado por cientistas que a baixa concentração de vitamina D é uma possível causa para a transmissão e para a infecção do coronavírus. Então, o remédio, pela sua natureza, ele vem prevenir, lesão é o meu direito, e ele vem repreender aquele que causou lesão ao meu direito. Então, naturalmente, os remédios estabelecidos na DUDH, eles visam prevenir ataque aos meus direitos, lesão aos meus direitos, e eles visam, quando esses direitos já foram lesados, a reparação a esse dano. Só que prestem atenção, a banca vai colocar que na DUDH está de forma clara a palavra habeas corpus, que é um remédio, habeas data, que é outro remédio, mandado de segurança, que também é um remédio. Então, podemos concluir que na nossa DUDH não tem o nome desses remédios. Ela se preocupou de forma generalizada estabelecer a criação de remédios para efetivar esses direitos. Tudo bem? Então, ok. Então, nós tivemos ainda, né, a nossa última aula, nós ministramos também sobre a importância de uma audiência justa e pública. Por que uma audiência justa e pública é uma audiência próximo de um processo legal? Eu tenho total condição de participar de atos judiciais onde não tem intimidade da pessoa em jogo ou interesse do próprio Estado. Então, quando não há esses dois critérios em jogo, naturalmente qualquer um da sociedade pode participar de audiências públicas, porque a regra é que as audiências são públicas. Então, eu preciso de uma audiência justa e pública para que eu possa garantir direitos às pessoas que são levadas a um tribunal. Então, se eu somar uma audiência justa, pública, a um tribunal independente e imparcial, eu terei um modelo perfeito e de sucesso para garantir contraditório e ampla defesa para qualquer pessoa que tenha o seu nome reputado como autor de um delito ou como aquele que levou o outro a ter lesão em seus direitos. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida sobre isso? Nós vamos continuar. Ainda falando de tribunal, direito à audiência, nós vamos falar agora sobre a importância de se garantir a inocência de todo aquele que se reputa um delito. A regra é que as pessoas são inocentes. O Estado é que precisa provar que ele cometeu um crime. Então, nós vamos usar todo o arsenal que o Estado tem, porque cabe a ele, exclusivamente a ele, o direito de investigar, sentenciar e levar à execução aquele que foi reputado um fato delituoso. Então, o Estado, ele tem algo que impede que ele concretize as medidas de punição, porque impera sobre um ser humano o estado de inocência. Então, se o ser humano tem um estado de inocência natural, eu só posso considerá-lo culpado após esse estado de inocência. E quando é que cessa o estado de inocência? Exatamente quando se prova que essa pessoa é culpada por julgamento
público, que lhe seja assegurado um juiz imparcial e justo, que lhe seja assegurado uma audiência pública. Após todo esse trâmite, esse culpado, ele terá fases de recursos. Ele poderá, de forma clara e prevista em lei, recorrer daquela decisão, caso ela não lhe seja favorável. Então, quando encerra o princípio da inocência? Quando acaba a presunção da inocência? Após se esgotar o último recurso para que o réu seja considerado culpado. Nós temos um exemplo aqui no Brasil. Atualmente, o ex-presidente Lula está gozando de liberdade, apesar de ter ficado preso um bom tempo, porque ele ainda tem recursos especiais ao seu favor. Então, ele conseguiu habeas corpus para continuar em liberdade, aguardando, porque ainda lhe era direito impetrar recursos nos tribunais nacionais. Então, quando findar o último recurso e esse recurso confirmar a condenação do ex-presidente da República, ele, enfim, será encaminhado à execução da pena, porque em primeiro grau e em segundo grau ele foi condenado por diversos crimes. Mas eu só vou poder considerá-lo culpado dos crimes a ele imputado quando se exaurir o último recurso, tá? Então, aqui, enfim, você consegue entender a situação do Lula. Por que o Lula conseguiu sair do estabelecimento prisional, na carceragem da Polícia Federal, tá bom? Então, temos também que ninguém, em nenhum momento, poderá sofrer uma penalidade mais grave do que aquela quando ele cometeu o delito. Então, vamos colocar que o réu cometa um crime e, na época, o crime era punido com 3 anos. E aí é promulgada uma lei mais gravosa, trazendo uma punição de 10 anos. Então, essa pessoa que foi sentenciada e julgada a 3 anos, com uma lei mais gravosa para o seu caso, essa pessoa não será e não sofrerá penalidade mais grave em razão de uma nova lei mais severa. Isso é um princípio da DUDH. Ela estabelece que a lei penal que não beneficia o réu, ela não pode retroagir, ao contrário da lei mais benéfica. Sendo mais benéfico, nós teremos total condição dessa lei passar no tempo e atingir fatos passados. Atingindo aquela conduta feita, não importa há quantos anos, nós levaremos a esse infrator, a esse autor de crimes, a possibilidade de se beneficiar com uma lei menos severa, tá bom? Então, esse é o ponto central do nosso artigo da DUDH. Nós paramos exatamente no direito à intimidade. Nós paramos no inciso 12 na nossa última aula. Então, a partir de agora, todo o nosso falar, toda a nossa preocupação se dará com temas inéditos. Então, a partir de agora, falaremos sobre assuntos que ainda não tínhamos falado, tá bom? Sempre é importante revisarmos. Essa pedagogia de revisar antes de todas as aulas faz com que nós possamos revivar tudo que foi dito e darmos continuidade no nosso processo de conhecimento, tá? Então, o direito à intimidade aqui na DUDH, ela vem de forma inédita, trazendo o direito à intimidade própria da família, dos que moram comigo e das minhas correspondências. Esse artigo 12, ele não foi repetido na nossa Constituição Federal.
A nossa Constituição Federal, ela se preocupou com a intimidade própria e da nossa correspondência. Ela não se preocupou com a intimidade da nossa família e nem a intimidade daqueles que moram conosco. Haja vista a intimidade ser algo personalíssimo. Então, a nossa Constituição entende que cada um tem a titularidade e o direito de ter intimidade, não se estendendo ao direito à intimidade da família. Então, vamos prestar bem atenção nesse artigo, tá? Vamos prestar bem atenção, porque ele é inovador, inédito, e ele não traz nenhum precedente na nossa Constituição. A DUDH estabelece o direito à intimidade própria dos que moram comigo, da minha família e da minha correspondência, estendendo a todas essas pessoas, a todos esses núcleos, o direito à proteção em sua honra e reputação. Então, traz a titularidade ao ser humano de buscar reparação da honra e reputação dele, da família, daqueles que moram consigo e das suas cartas e correspondências. É claro que a nossa legislação se preocupou com a correspondência. A nossa Constituição diz que ela é inviolável, mas a correspondência é própria. Então preste bem atenção. Então vamos tentar sintetizar, né, o ineditismo desse artigo 12. Ele trabalha que eu tenho direito à reputação e zelo à honra minha, da minha família, dos que moram comigo e das minhas correspondências. Então isso é inédito, isso ficou preso à DUDH e não foi repetido na nossa Constituição Federal, ok? Então, muito bem. Vamos falar agora da liberdade de locomoção. Essa liberdade de locomoção, ela envolve dentro da minha fronteira. Então, tome cuidado. Eu não tenho direito de locomoção no território internacional. Eu não tenho direito de sair por aí andando em países e usando como refutação a DUDH, em seu inciso 13. Ela estabelece o direito de locomoção dentro das minhas fronteiras. Porque eu tenho dois núcleos de direito. Eu tenho direito à locomoção, mas eu tenho o direito de soberania dos estados. Então, esses dois núcleos de direitos, eles vão se colidir, fazendo com que o meu direito de locomoção sofra limitações exatamente quando se exaure o meu território, a minha fronteira. Então, em razão do país ter direito à soberania, o meu direito de locomoção termina justamente no fim das minhas fronteiras. Então, por isso que eu preciso peticionar ao país visto para que eu entre naquele território. Porque todos os países têm soberania, gozam de soberania, e essa soberania é garantida em razão dele ser livre para aceitar você ou não em seu território nacional. Tá bom? Então, o direito de ir e vir, tomem cuidado, ele é garantido dentro das minhas fronteiras. No momento que eu estou diante de uma fronteira de um país estrangeiro, o meu direito de locomoção sofre limite. E eu preciso peticionar aquele país para que eu entre em seu território e ali permaneça. Então, eu tenho direito de sair de qualquer país. Eu tenho direito de voltar para aquele país. Mas eu não tenho direito de entrar em um país que não é o meu. Eu preciso peticionar para que aquele país me aceite. E isso aqui no Brasil é muito visto, inclusive se chama visto, né? Muitas pessoas, elas pretendem visitar países onde eles negam o visto justamente em razão de uma imigração ilegal. Então, por mais que você queira, por mais que você tenha patrimônio, que você queira conhecer os Estados Unidos, se ele não conceder visto para que você entre no território, ele não vai permitir que você, use
o seu dinheiro no território nacional dele. Então, é discricionário do país te receber ou não. Então, vamos tomar cuidado. O direito de locomoção, segundo a DUDH, ela é garantida somente nos limites da minha fronteira. No momento em que eu me deparo com um estado estrangeiro, eu perco o meu direito de locomoção, surgindo aí um direito de peticionar e aguardar esse estado dizendo se eu sou ou não bem-vinda naquele território, tá bom? E essa resposta é uma resposta completamente sem recurso. Não há recurso de negação de visto, porque o princípio da sabedoria, o princípio da soberania é absoluto, dando ao Estado o direito completo e absoluto de negar quem quer que ele entenda que seja nocivo ao seu território. Eu não sei vocês, mas eu amo filmes que envolvam ataques terroristas. Eu outro dia assisti um filme muito interessante, um filme até de 2020. Quem interessar depois me chama, que eu dou um nome que eu não guardo. Parece que é ataque terrorista. É justamente uma mulher, né, policial da CIA, ela descobre uma ameaça terrorista nos Estados Unidos e ela vai procurar essas pessoas nos dutos, nos lugares mais comuns, onde tem imigração ilegal, onde as pessoas costumam frequentar, onde nascem os terroristas, onde nascem as pessoas predestinadas àqueles atentados. Ela foi nesse lugar para tentar descobrir quem seria a pessoa que faria o ataque terrorista. Então, essas pessoas acabam entrando ilegalmente nos países, levando efetivamente ameaças àqueles lugares. Então, por isso que é como se fosse um pente fino. Eles fiscalizam em todos os modos a vida daquela pessoa que quer visitar aquele país, tá bom? É claro que isso não está só adstrito à América do Norte. Nós vimos que a França também sofre com isso, né? A Europa sofre com ataques terroristas. Nós podemos dizer que a ideia central do ataque terrorista é matar os infiéis. É aqueles que não respeitam o islamismo e não reconhecem Allah como seu Deus onipotente. Então, eles não reconhecem, né, a divindade de Cristo. Eles não aceitam o cristianismo, nem o judaísmo. Eles aceitam apenas uma religião. E assim, eles buscam a morte dos infiéis. Então, eles dão a sua própria vida, porque isso é uma atitude que dá prêmios na religião deles. Então, continuando falando de nacionalidade agora. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. E é muito importante se preocupar com nacionalidade. Porque a nacionalidade é uma ferramenta para que eu possa oferecer direitos fundamentais. Sem uma nacionalidade, eu não consigo oferecer direitos fundamentais. Eu só consigo oferecer direitos internacionais. E, naturalmente, a lista de direitos internacionais, ela acaba sendo reduzida. A lista dos direitos fundamentais, os direitos nacionais, onde eu resido, onde eu sou ligada pelo critério da nacionalidade, acaba sendo uma lista maior e uma lista que tem total coerência à cultura e à geopolítica do lugar onde eu estou. Então, todos têm direito a uma nacionalidade. E se preocupando com a nacionalidade, eu estou me preocupando em garantir direitos fundamentais. Então, a ONU, atualmente, ela luta contra o apatridarismo. O apatridarismo seria justamente a ausência de nacionalidade. Então, nós temos diversas leis, inclusive o Brasil tem o Estatuto do Estrangeiro, para disciplinar isso na prática. Nós temos várias leis internacionais, vários tratados que se preocupam com a nacionalidade, justamente por isso, por ela ser um fator de direitos fundamentais.
E o apátrida é aquele que nasceu ou em um momento ou outro deixa de ter a sua nacionalidade. Então, existe um tratado internacional que fala que não existe ninguém sem pátria. Pátria seria o lugar de origem. Então, por exemplo, uma criança achada, perdida em um país. Qual é a nacionalidade dela? Não sei. Então, ela não tem nacionalidade. Ela tem que ter. Esse tratado estabelece que a nacionalidade dela, naturalmente, é aquela do estado onde ela foi encontrada. Então, uma criança perdida em França e você não sabe quem são os pais. Essa criança não tinha documentos. A França vai dar a ela a nacionalidade francesa. Se ela for e se ela tiver ratificado esse tratado internacional. Então, esse tratado ele é popular, vários países assinaram justamente para lutar contra o apatridarismo. É claro que pode ter também o oposto, né? Que é o polipatridarismo. O polipatridarismo é aquela pessoa que tem mais de uma nacionalidade. E isso é plenamente possível, tá bom? A nacionalidade está no edital de vocês e nós veremos esse assunto nos direitos constitucionais. Por ora, basta entendermos a posição da DU/DH com relação à nacionalidade. Então, ela trata que todo homem tem direito a uma nacionalidade. Daí surgiram esses tratados internacionais para garantir nacionalidade a quem quer que seja, mesmo pessoas encontradas em exílio ilegal ou cometendo crimes em lugares onde elas não estão de forma legal e autorizada. Então, a lei vai estabelecer que ninguém será privado da sua nacionalidade. Mas não é bem assim. As pessoas têm direito à nacionalidade, mas elas também podem perder essa nacionalidade. O que não pode é, de forma arbitrária, tirar a nacionalidade dessa pessoa, seja ela quem for. Um exemplo prático, vamos colocar um brasileiro. Um brasileiro que venha residir nos Estados Unidos, ele optará por se candidatar a ter a nacionalidade americana ou não. Se ele optar por ter a cidadania norte-americana, ele estará de forma liberal, abrindo mão da nacionalidade brasileira. E aconteceu isso. Nós vimos aqui, talvez 2 anos atrás, uma brasileira que casou com um norte-americano, se naturalizou norte-americana. Ela se envolveu em um homicídio justamente contra o marido e ela viajou para o Brasil após esse homicídio. E os Estados Unidos pediu para extraditá-la. Extraditar é devolver para o país a pessoa que cometeu o crime em seu local. Então, o que o Brasil fez? O Brasil extraditou essa brasileira, alegando que ela tinha adquirido uma nova nacionalidade e dessa forma ela abriu mão da nacionalidade brasileira. Então ela foi extraditada para ser julgada nos Estados Unidos, porque o Brasil estabeleceu que ela adquiriu uma outra nacionalidade e por conta disso ela teria perdido a nacionalidade brasileira. Então vamos falar do contrário. Um estrangeiro mora no Brasil, preenche os requisitos para se tornar nacional e comete um crime de tráfico de drogas. Essa pessoa que cometeu o crime de tráfico de drogas, ele perde a nacionalidade brasileira. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um processo para que ele perca a naturalização. Após a perda da naturalização, nós faremos um processo de extradição desse estrangeiro. Tá bom? Então, é natural que as pessoas percam sim a sua nacionalidade. Principalmente no cometimento de crimes. O que eu não posso
É tirar a nacionalidade de qualquer pessoa sem dar a ela um processo legal, ou seja, de forma arbitrária. É claro que o Brasil não vai estabelecer e não permite a pena de banimento. Eu não sei se você sabe, se você conhece essa palavra. Banimento é você expulsar o nacional, o brasileiro nato. Então, no Brasil não é permitido a expulsão de brasileiro nato, mas é permitido a expulsão de brasileiro naturalizado. É o caso do estrangeiro que comete crime, esse crime de tráfico de drogas, ele primeiro perde a sua naturalização e depois enfrenta um processo de extradição. Tudo bem até aqui? Podemos continuar? Vamos falar agora de um tema muito repetitivo. As bancas adoram falar sobre o conceito de família na DU/DH. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre ele para encerrar a nossa aula da melhor forma, falando do centro de tudo, né? A família. Então, eu quero te chamar a atenção para o que seria a família segundo a DU/DH. A família, segundo a DU/DH, é composta por homem e mulher de maior idade. Então, cuidado. Na banca, quando ela colocar que família é composta por homem e mulher maior de 18 anos, essa informação está errada. A DU/DH, ela não se preocupa em estabelecer números, já que ela tem uma visão geral, né? Ela visa levar uma lei que possa ser usada em todos os países. Então, a maioridade no Brasil é 18 anos. Mas pode ser que na Itália seja 16. Então, segundo a DU/DH, constituem família homens e mulheres de maior idade. No Brasil, estabelece a maioridade com 18 anos. Na Itália, por exemplo, poderia ser aos 16. Então, cuidado. Se na sua prova colocar que a maioridade se alcança aos 18 anos, essa informação está errada. Então, a família é composta por homem e mulher de maior idade, sem qualquer restrição de raça, sem qualquer restrição de nacionalidade, religião. Todos têm direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Então, prestem atenção. A nossa Constituição Federal, ela repetiu a ideia de homem e mulher em seu texto constitucional. Então, preste atenção. Para a DU/DH e para a Constituição Federal, a família é composta por homem e mulher. Ah, mas por que então que hoje existe o casamento homoafetivo? Hoje nós temos casamento homoafetivo não em desrespeito a esse princípio da DU/DH. Não em desrespeito a ele, mas em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Levar o ser humano para o núcleo do seu direito é dar a ele também o direito de contrair matrimônio. Então, maior do que a obrigação de ser homem e mulher é o princípio da dignidade da pessoa humana, que dá ao ser humano também o direito de contrair um matrimônio. Então, o Brasil repetiu esse núcleo homem e mulher em seu texto constitucional. E não foi tirado. O que nós tivemos foi uma interpretação do Supremo Tribunal Federal de que a união homoafetiva estaria pautada na ideia de direitos humanos, é estabelecer o ser humano no centro da sua dignidade. Então, nada foi mudado. O texto continua o mesmo, tratando de homem e mulher de maior idade, e nós não temos a mudança em nenhum texto nacional ou internacional. O que houve foi uma interpretação constitucional que trouxe a ideia central de que a união homoafetiva também teria o direito de contrair o matrimônio.
tá bom? E esse casamento não será válido senão pela vontade dos dois nubentes. Então aí proíbe o casamento pela opção de um só. Então, casamento, segundo a DUDH, seria aquele casamento onde os dois consentirem. E essa união vai ter proteção do Estado. É claro que o Estado ele vai criar políticas públicas, gerando assim meios de subsistência daquela própria família e também a preocupação para que eles tenham acesso a todos os direitos sociais, tá bom? E também nós vemos a preocupação do Estado de estabelecer direitos de segunda geração, que são os direitos relacionados a trabalho, propriedade, são direitos que estabelecem o modo como eu vou utilizar os direitos da primeira geração. Então, não adianta eu garantir direitos de primeira geração se eu não criar mecanismo de segunda geração para que o nacional possa usufruir desses direitos, tá bom? Então, para finalizar essa aula, nós vamos falar do direito de propriedade. O direito de propriedade é um direito estabelecido na nossa DUDH. Direito esse que foi repetido na nossa Constituição Federal. Então, o texto é claro. Todos têm direito à propriedade. O que não pode é você arbitrariamente tirar alguém da sua titularidade de uma propriedade. Então, eu posso adquirir bens, eu posso colocar bens em meu nome e eu só terei a perda desse direito de forma a respeitar todo um processo legal. Então, eu não posso tirar a propriedade de alguém sem antes lhe dar um processo onde seria garantida o contraditório e a ampla defesa. E a nossa Constituição trouxe isso de forma plena, tá? De forma plena, onde ela garante a desapropriação dos imóveis que não atendem à função social em razão de um pagamento prévio e em dinheiro, atualizado e justo. Então, a nossa Constituição, ela trouxe de forma efetiva a proteção a essa propriedade. Então, resumindo, todos temos direito à propriedade. E esse direito, ele pode sofrer limitação. Por que ele pode sofrer limitação? Porque eu posso sim perder essa propriedade, em razão de qualquer outra circunstância. O que eu não posso é perder essa propriedade de forma arbitrária. O que seria perder a propriedade de forma arbitrária? É justamente perder sem um devido processo legal que me garanta o contraditório e a ampla defesa, ok? Em todos os meios de prova admitidos em direito. Tudo bem. Eu acredito que não vai dar tempo nós trabalharmos mais um assunto, tá? Nós paramos exatamente no inciso 17. Então, na próxima aula, nós finalizaremos a nossa DUD até o artigo 30. Então, vocês têm o material de resumo, vocês têm o simulado para fazer. Não deixem para depois. Eu passei um simulado bem exaustivo. Hoje eu vou postar um simulado novo para vocês fazerem. O ideal é que você não faça as questões ainda que você não viu, tá? Para nós fazermos uma avaliação bem coerente. Faça somente dos assuntos que vocês já viram. Por isso que eu gosto de postar simulados bem exaustivos. Então, abra lá o seu simulado, vamos fazer e postem no grupo as dúvidas que eu estarei completamente à disposição para ajudar no que for preciso. Essa matéria é uma matéria de fácil aprendizagem, ela requer apenas reforço contínuo, tá? Para que você não esqueça. E ela requer de você a feitura de simulados constantes. Então, eu me comprometo a sempre postar simulados de DUDH para vocês, para manter essa revisão constante, já que é um tema simples, sem muita complexidade, só vai depender de você ter
esse resumo contínuo e se submeter a simulados regulares, tá bom? Então, eu vou terminar essa aula lembrando de um assunto da primeira aula. Talvez você possa ter esquecido. A DUDH só tem direitos de primeira e segunda geração. Ela não trouxe direitos de terceira geração, apesar do espírito de fraternidade estar expresso no artigo 1º. E nós podemos dizer que em seu artigo 1 ao 21, ela se preocupa em direitos de primeira geração, que são os direitos civis e políticos. E no seu artigo 22 ao artigo 30, ela tem total preocupação com direitos de segunda geração, que são os direitos de cultura, sociais e culturais, ok? Então, nós não temos direitos difusos e coletivos na nossa DUDH, somente civis e políticos, sociais, econômicos e culturais. Então, eu me despeço de vocês, vou entrar no fim de semana, né? Você também. Eu estou desfrutando da minha família, porque aos fins de semana eu tenho dedicado à minha família, porque eu vou sofrer uma mudança muito grande em outubro, que eu vou compartilhar com vocês logo, logo. E eu tenho me dedicado ao fim de semana para estar juntinho da família, para que essa mudança me traga tranquilidade. Então, vocês vão entender bem por que eu parei de gravar os fins de semana, mas é por enquanto. Em outubro, nós voltaremos com as aulas aos fins de semana, tá bom? Nada impede de surgir uma oportunidade e eu consiga gravar. Porque na vida, nós temos que ter as prioridades. Eu sei que eu sou apaixonada com as minhas aulas, com os meus alunos, mas nada é mais importante do que a sua família. Qualquer projeto que você tiver que custe a sua família, não é um projeto, tá? Não é um projeto, é algo que vai tirar você do foco, algo que vai te levar para um lugar onde o vazio no seu coração vai sempre te levar para aquele momento onde você podia ter feito tudo diferente. Então, nada que custe o preço da sua família vai estar dentro da vontade de Deus. Eu costumo dizer que nós temos um propósito, todo mundo tem um propósito. Né, aqueles psicopatas, os assassinos, os autores de crimes sexuais, todos eles nascem com um propósito. Por mais que tenham, né, complexidades psiquiátricas que a gente não entenda, a onisciência de Deus, ela se concretiza quando ele dá um propósito para cada um. E eu sei que propósito é a ideia original de Deus a nosso respeito. Então, nós não podemos fugir da ideia original de Deus a nosso respeito. E existem certas coisas que Deus pensou e sonhou desde o início. Então, se Ele sonhou e pensou desde o início, esse projeto inicial, básico, é sempre para te mover para o centro da vontade dEle. Então, família é um projeto arquitetado por Deus para te levar para o centro do seu propósito. Presentes de Deus. Família são presentes embrulhados que você só vai desfrutar se você desembrulhar. Então, desembrulhe seu cônjuge, desembrulhe seus filhos, usufrua desses presentes, porque dentro deles tem tudo que Deus predispôs e imaginou que você precisaria para toda a sua caminhada. Se está te faltando alguma coisa, se você acredita que algo ainda não foi ofertado a você, desembrulhe seus presentes que você vai perceber que está tudo aí, Deus está no controle de tudo, por mais que pareça que tudo está indo para uma direção que a gente não entenda, Deus ainda está no controle, tá bom? A prova disso é que amanhã cedo o sol vai nascer e o céu vai se pôr, provando que Deus está no controle. Então, por favor, cerque-se do que Deus sonhou para você. Não abra mão da sua família, curta a sua família. E tudo que fizer, faça por ela. E traga isso para a sua família de forma clara. Deixe isso claro. Eu estou ausente, é por nós. Não é por mim. Os meus sonhos não são meus. Os nossos sonhos são para nossa família. Tá bom? Então, um beijo.
Bom fim de semana e que Deus nos abençoe.